Então tá, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho então a respeito das bacias hidrográficas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, vocês podem me interromper, vocês podem me questionar, não tem problema nenhum. Tá? Tá. Deixa só eu puxar pra cá. Então tá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho então sobre as bacias hidrográficas hoje. Eu vou falar de cada pedacinho dela e um pouquinho sobre a importância dela. Tá todo mundo me escutando bem? Sim. Tá. Então assim, vocês vão utilizar essas coisas que eu vou falar hoje na atividade dessa semana. E se eu não estiver enganado, deixa eu olhar aqui para confirmar. Essa aqui. E depois. E na atividade de semana que vem também. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito das bacias hidrográficas, tá? Aquele desenho que está ali atrás, ele é uma bacia hidrográfica. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre esse desenho aí. Para quem estava na aula do pessoal do sexto ano 2 e 3, na aula que eu dei aí, se eu não me engano, na quinta-feira passada, foi esse desenho aí que eu tentei fazer no quadro. Mas não deu muito certo. Mas a gente tenta. Ó, tá chegando o Gustavo. Bom dia. Tá? Então, assim, pessoal que vai chegando aí, que ainda não colocou, bom dia. Coloca o nome completo e a turma no chat aí, por favor, para eu fazer a chamada depois, tá? Então, o que é uma bacia hidrográfica, né, pessoal? Ela será uma área, né, um pedaço do nosso relevo que ele será abastecido, tá, por um rio. Ou seja, ele vai ser banhado por aquele rio, pelos seus afluentes e seus subafluentes. Depois eu vou explicar o que são isso. E essas partes do relevo que são banhadas, elas utilizam essas águas para alguma coisa, né? Por exemplo, a bacia hidrográfica, ela sempre vai levar o nome do rio principal. E o rio principal, ele será o maior rio entre todos aqueles que compõem a bacia hidrográfica, tá? Então, por exemplo, se eu estiver falando, por exemplo, da bacia hidrográfica do rio Amazonas, então o rio principal é o rio Amazonas. Se eu estiver falando da bacia hidrográfica do rio São Francisco, o rio principal é o rio São Francisco. Então todas as bacias hidrográficas levarão o nome do rio principal, tá? Todos os rios que desaguam dentro desse rio principal vão compor todas as outras partes da hidrografia daquela região. Quando nós falamos em hidrografia, seria basicamente o estudo da água daquele lugar. Sempre que vocês ouvirem falar em hidro, não interessa qual for a palavra, vai ter a ver com água. Sempre que tiver hidro na palavra, como aqui tem hidrografia, vai ter a ver com água, tá? Então, assim, os elementos das bacias hidrográficas são esses aí que estão na tela para vocês. Então, nós temos o rio principal, tá? O rio principal, então, como eu já falei, vai ser o rio de maior curso, né? O rio... Oi? Caso a bacia fique embaixo no caso, embaixo da terra, sim? Pode ser, a terra também faz parte. Eu já vou falar um pouquinho a respeito disso. Tá? Deixa uma coisa aqui.
Tá. Então, assim, agora eu vou explicar para vocês assim, o que é cada pedacinho dessas bacias hidrográficas. Então, o rio principal, ele será aquele rio maior, né, o que tem o maior curso de água. Aí nós temos os afluentes. O que seria um afluente? Ele vai ser um rio menor que o rio principal, e esse rio ele vai terminar despejando as suas águas dentro das águas do rio principal. Por isso a gente vai dizer que esse rio é um afluente. Ou seja, é um rio que começa em outro lugar e deságua dentro do rio principal. Então, por exemplo, se nós tivermos um rio que deságua dentro do rio São Francisco, então ele será um afluente do rio São Francisco. Se nós tivermos um rio que deságua dentro do rio Amazonas, ele será um afluente do rio Amazonas. E assim sucessivamente. Porém, pode acontecer de existir mais rios e esses rios desaguarem dentro do afluente, da mesma maneira que o afluente deságua dentro do rio principal. Quando isso acontece, nós vamos chamar esse rio de subafluente. Basicamente, o que é um subafluente? Ele será um afluente do afluente. Até aí tudo bem? Então tá, vamos seguindo. Se surgir alguma dúvida, vocês me interrompam. Depois nós temos o divisor de águas. O divisor de águas, normalmente, ele será como se uma parte elevada do relevo, como uma montanha ou algo um pouquinho menor, às vezes um pouquinho maior também, que vamos supor que nós temos a montanha e aquele curso de água se concentra em cima. E aí vai cair um pouco de água por um lado e um pouco de água pelo outro. Ou seja, essa parte do relevo que ela é mais elevada, ela vai dividir esse curso de água em 2, ou em 3, ou em 4, por exemplo, cursos diferentes. Quando essa parte elevada do relevo faz essa divisão, a gente vai chamar esta região, né, essa parte do relevo de divisor de águas, tá? E por último ali nós temos a várzea, antes de nós irmos para os elementos do outro lado. A várzea basicamente ela será uma camada de terra, normalmente plana, tá? Retinha, ou quase retinha, que vai sustentar toda essa água que vai passar por ali. Vocês já perceberam, alguns de vocês, que normalmente quando a gente vai na praia, a areia que está embaixo da praia, ela é retinha. Claro, às vezes a gente encontra... Ah, não tem problema, Carol, não tem problema, nem te preocupa. Às vezes a gente encontra um buraco ali, mas normalmente ela é retinha, né? Às vezes coberto com as pedrinhas, às vezes coberto por concha. Pessoal aí que está com probleminha de internet, não se preocupem, depois essa aula vai para o YouTube também. Daí vocês podem assistir caso vocês caírem, não precisa se preocupar. Tá? Agora do lado de lá, nós temos principalmente, tá, os elementos de um rio, pois os rios vão compor as bacias hidrográficas. Tá? Só um minuto. Então, assim, deixa eu conferir aqui, tudo ok. Vamos por partes, né? Nós temos as margens. O que são as margens? Vamos supor que nós temos um rio que ele passa aqui no meio e nós temos camada de terra dos dois lados desse rio, tá, pessoal? Essas duas camadinhas de terra que nós temos do lado, a gente vai chamar de margens. Por exemplo, quando vocês vão na praia aqui em Tapes, ali na Lagoa dos Patos, vocês vão perceber que nós temos ali uma camada de terra antes de nós chegarmos na água.
Se vocês forem para o outro lado da lagoa, vocês vão encontrar outra camada de terra depois da água, né? Ou antes da água, se vocês estiverem vindo de lá para cá. Essa parte do relevo aí que não está abaixo da água, assim, que está nas bordas desse rio, a gente vai chamar de margem. E aí a gente vai olhar para ver para qual lado esse rio corre, né? Para qual lado essas águas são transportadas, para saber qual o lado da frente, qual o lado de trás, e sabendo qual o lado da frente desse rio, nós vamos conseguir definir qual será a margem esquerda e qual será a margem direita. Tá? As duas são margens, a única diferença é que uma fica de cada lado. Tá? Aí nós temos a nascente de um rio. A nascente de um rio é onde esse rio vai começar, né? Onde esse rio nasce, né, pessoal? Então, normalmente, esse rio pode surgir aí, como, por exemplo, por acúmulo de água da chuva. E aí, choveu muito e aí essa água vai descendo montanha, até porque é meio difícil a água subir montanha, né, pessoal? Mas às vezes pode acontecer, mas não é normal. E aí esse rio começou. E aí esse rio, essa água choveu lá em cima e ela foi descendo. É ali que a gente vai chamar de nascente do rio, tá? Toda essa parte que o rio percorre, tá? A gente vai chamar de leito. E toda essa água que será transportada da nascente até a foz, que é onde o rio termina, a gente vai chamar de curso. Tá, pessoal? Se estiver no começo, é o baixo curso. Se estiver mais ou menos na região central, é o médio curso. Se estiver lá no finalzinho, é o alto curso. Tá? Então, assim, o rio começa na nascente. Entre as margens e entre o leito vai passar o curso do rio. E ele vai chegar na foz, que é onde o rio termina. Vocês podem ver aqui nessa imagem que está de fundo aqui para vocês, que está vindo, todos os rios estão descendo lá de cima e eles estão terminando aqui embaixo, ó. Atrás onde está o meu nome aqui, ó, tá toda a água deles acumuladas. Então, a nascente desses rios, ó, estão sempre lá nas partes mais elevadas dos relevos. E aqui embaixo as águas estão sendo acumuladas. Então, lá em cima será a nascente, aqui embaixo será a foz. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho a respeito das importâncias, né, que a gente pode dar para uma bacia hidrográfica. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Não. Não. Dúvida. Então tá, vamos seguir. Então, assim, quando nós temos um curso de água, é muito comum a gente ver a formação de uma cidade ali na volta. Desde os mais antigos já faziam isso. Por exemplo, é muito uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, é no Egito. O Egito se formou basicamente próxima do rio Nilo. Porque quando nós tínhamos um bom curso de água, nós podemos fazer uma plantação e essa plantação vai nascer. Essa plantação, depois de nascer, vai produzir alimento e as pessoas poderão comer, as pessoas poderão se alimentar. Então é muito comum as pessoas utilizarem as águas dos rios para a produção de alimentos. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas tinha uma região que fica hoje ali no Oriente Médio, que é a Mesopotâmia. Se vocês não ouviram falar, vocês vão ouvir falar nas aulas de história, né? E é uma região que foi formada entre dois rios, né? Que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque aonde há água, há vida. Porém, nem sempre a nossa utilidade que nós damos para esse curso de água será boa para a natureza. Se nós utilizarmos demais, a gente pode acabar secando um rio, por exemplo.
Mas a utilização tem que ser muito violenta para isso acontecer. Mas pode acontecer e já aconteceu em algumas vezes que tivemos rios que secaram. Outra coisa que pode acontecer é a poluição. Nós poderemos, por exemplo, acabar poluindo um rio e essa água não vai mais estar tão boa para a gente consumir, né? Outra coisa que nós podemos fazer, por exemplo, é causar o desmatamento. Por que o desmatamento? Porque a água ela vai ficar sempre sendo renovada aonde vai ter as plantas. A partir do momento em que nós começarmos a cortar essas árvores, nós teremos uma diferença. Porque daí a água ela terá muito mais dificuldade para ser renovada. A partir do momento que a água não é renovada, ela acaba não se tornando uma água com uma qualidade tão boa para a gente consumir. E por último, nós temos também a compactação do solo. O que seria a compactação do solo? É basicamente, né, a criação de asfalto. Como, por exemplo, nós temos aqui em Tapes na Cis Brasil, nós temos aqui em Tapes na Getúlio Vargas, né, que são as duas ruas principais da nossa cidade. Em cidades mais urbanizadas acontece muito seguido, como por exemplo Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, e isso tudo vai dificultar o processo do ciclo da água que nós já conversamos a respeito disso nas últimas aulas. Então, toda a água ela precisa de uma renovação para ela continuar. Aí, para vocês terem uma ideia, né, a impermeabilização do solo, que vai ser com asfalto ou com concreto, né, nós temos também a diferença de água doce e água salgada, né, pessoal? Então, apenas 2,5% da água do nosso planeta é doce, tá? E desses 2,5%, 0,4% a gente consome. Todo o restante dessas águas estão nas geleiras, ou seja, naqueles continentes congelados, como o Polo Sul e o Polo Norte, como o Alasca, como uma boa parte, por exemplo, das altas altitudes da Ásia e da Europa, como por exemplo a Rússia, né? E nos aquíferos. Os aquíferos eles são uma parte onde essa água fica acumulada abaixo dos continentes, ou seja, no subterrâneo. Essa parte de água que fica abaixo dos continentes a gente vai chamar de aquífero. É muito comum vocês ouvirem falar que essas águas que nós temos aqui na Lagoa dos Patos são a maior lagoa do nosso planeta. É muito comum vocês ouvirem isso. Mas, quando a gente fala em lagoa, nós não podemos esquecer que, na verdade, ela é uma laguna, né, pessoal? Por que ela é uma laguna? Porque ela tem conexão com o oceano. E a gente pode dizer que essa laguna é a maior laguna da América do Sul ou das Américas. A gente pode. Mas nós não podemos dizer, por exemplo, que ela é a maior concentração de água que nós temos no nosso continente. A maior concentração de água que nós temos no nosso continente é um aquífero, ou seja, é um reservatório de água, né? Uma parte onde a água fica acumulada, que fica praticamente embaixo de toda a América do Sul. Aí nesse aquífero tem mais água do que na Lagoa dos Patos, para vocês terem uma ideia. Né? E aí existem algumas regiões, né, no nosso mundo que ainda têm muita dificuldade para conseguir o acesso à água. E aí existem estudos que dirão então que provavelmente nos próximos anos vão haver, né, algumas guerras e aonde eles estarão disputando basicamente o controle da água nessa região. Mas esse tipo de coisa é uma coisa que no momento, aqui onde nós estamos, nós não precisamos nos preocupar. A gente vai se preocupar sempre em manter a nossa água com a nossa qualidade que nós temos hoje. É muito comum vocês ouvirem falar
que a água no nosso planeta vai acabar. Não, pessoal, a água no nosso planeta não vai acabar, tá? Isso é impossível que aconteça, tá? O que vai acontecer é que pode acabar a água potável. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que a água tratada que sai da nossa torneira, que sai do nosso chuveiro, ou seja, a qualidade dessa água vai diminuir, ou seja, essa água não será uma água tão boa para a gente consumir ou para a gente se hidratar. Então, por isso que é importante a gente sempre fazer a economia e a gente sempre cuidar para evitar que nós causamos o desperdício. Olha só, então vamos supor assim. Vai dizer que vocês nunca viram alguém assim que, sei lá, foi lavar as mãos na torneira do banheiro, virou as costas, saiu andando e deixou a torneira ligada. Vocês já devem ter visto isso acontecer. De repente já aconteceu até com vocês. Comigo já aconteceu. Mas isso é uma coisa que nós temos que evitar. Porque todos nós precisamos cuidar, então, cada um pouquinho, para que a gente consiga manter, então, que a gente consiga preservar essa água. E nós teremos essa água, se nós conseguirmos preservar, por muitos mais anos. E todos nós poderemos utilizar essa água enquanto nós estivermos com ela. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Não, nenhuma. Não. Nenhuma. Tá muito difícil? Não. Não. Não? Não. Não. Pra mim não. Tá. Então assim, pessoal, um exemplo que nós podemos dar, deixa eu ver se eu não tenho aqui. Deixa eu ver um que fica menos. Tá, vou pegar essa imagem aqui, tá? Na atividade que vocês têm que me entregar essa semana, vocês teriam que fazer, então, um desenho contando todos os elementos de uma bacia hidrográfica. Eu voltei nessa imagem aqui porque é ela que tem menos coisa escrita. Se vocês pararem para analisar, esse desenho tem tudo que vocês podem utilizar no desenho de vocês. Ó. Ali em cima desce o rio principal, dos ladinhos ali desce os afluentes, aqui embaixo tem um afluente que tem um subafluente ali. Ali é a nascente com divisor de águas, aqui a foz, dos lados aqui nós temos as margens. Então, pessoal, tudo isso que nós falamos na aula de hoje, vocês podem estar utilizando então para fazer o desenho de vocês. Já! Professora, eu tenho uma dúvida. Manda, pergunte. Se a pessoa fazer uma cachoeira, tem problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tu pode desenhar a cachoeira, Tá bom. tá? Então assim, E tipo, tem que fazer tipo um monte de riozinhos vindo em um só, né? No caso. pode ser. Até chegar embaixo. Sim, pode ser isso também. É porque eu já fiz o seu tema e aí eu fiz uma cachoeira. Não tem problema, pessoal. Como eu falei pra vocês, uma bacia hidrográfica ela vai ser formada por um rio, que esse rio ele vai descer de uma área mais elevada. Vocês já viram uma cachoeira da água indo de baixo para cima? Não tem como, pessoal. A cachoeira ela vai descer. E é exatamente o que acontece numa bacia hidrográfica. Vocês podem desenhar a cachoeira, não tem problema nenhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Não. Não. Então tá, pessoal. Então acho que por hoje era isso. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Semana que vem provavelmente a gente vai ter alguma reunião. E aí provavelmente eu vou ter que marcar um outro dia pra gente fazer a nossa aula. Mas assim que eu tiver a confirmação dos horários certinha, eu aviso vocês no grupo. Tá bom, pessoal? Tá. Então assim, pessoal. Então, Ok. Tá bom. Então, já que não tem mais nenhuma dúvida, então, pessoal, por hoje era isso. Tá bom. Muito obrigado a todo mundo que compareceu e tenham todos uma boa tarde e um bom restinho de semana. Tchau, professora. Tchau!